Continuação da experiência de ser comissária de bordo durante 30 anos. Vamos lá. Patético. Só esse adjetivo para definir minha primeira tentativa em ajudar uma criança nauseada pela turbulência. Seu vômito jorrava em minhas pernas quando me aproximei para ajudá-la. E meus braços e mãos ficaram empapados daquela gosma ao tentar dar-lhe o saquinho de enjoo. Meu estômago não aguentou e vomitei junto. Uma coisa, gente, numa cena cabível no filme O Exorcista. Meus colegas correndo com panos para limpar o estrago e eu verde de vergonha por não ter contido o embrulho. E ao longo de minha carreira, esse sentimento de solidariedade no vômito alheio iria me acompanhar. Mas eu nunca mais vomitei junto. Contive, né, queridinha? A acuidade do meu olfato também me aprontou das suas. Toda vez que entrava nos toaletes, rezava para não dar na pinta que qualquer mau cheiro faria meu estômago revirar. Mas o coitado até que me ajudou muitas vezes a identificar fumantes em lugares proibidos. Durante o período em que voei na RAM, Rede Aérea Nacional, atravessei o Brasil do sul ao norte, pousando em lugares nunca imaginados por mim em conhecer. Sabe o que significava sobrevoar a selva amazônica, ensinando-me a imensidão do país? Ver de cima o encontro do Rio Negro com os Solimões e perceber suas águas distintas e bicolores percorrendo quilômetros sem se misturar, ganhando aí o nome de Rio Amazonas? Descobrir que as águas escuras do Rio Negro eram fruto da decomposição da matéria orgânica vegetal que cobre o solo das florestas e é carregada pelas inundações, sendo responsável pela ausência de mosquitos em sua superfície? Cultura, né? Pernoitar em Manaus e assistir de barco a pororoca acontecendo? Desvendar os mistérios dos igarapés? Sentir a umidade grudenta e as chuvas pontuais da tarde da Zona Franca? Visitar as lojas de produtos importados, total novidade para mim, e começar a me habituar a usá-los e admirar-me com a qualidade dos mesmos? Sorver em pequenos goles o cupuaçu em forma de suco? Comer costelas de tambaqui na brasa? E saborear o pirarucu como verdadeiro bacalhau brasileiro? Dar de cara com a diferença do tipo físico meio indígena do nortista? Visitar o belíssimo Teatro Amazonas? Oh, meu Deus, que coisa mais linda! Morrer de rir ao escutar um colega explicando de maneira literal e num inglês sofrível. O meu não era tão melhor, né? O significado do encontro das águas a um casal de americanos. It is the meeting of the water of Black River and Just Lemons River. Inesquecível. Inesquecível. Eu guardo isso até hoje. Toda vez que pernoitava em uma cidade em que nunca havia estado antes, era compulsório que pagasse o copetinho. Chamado por nós de copetinho, que consistia em pagar os drinks da tripulação numa espécie de batismo. Quem entra nos primeiros voos sofre, viu? No bolso. Pousar em Teresina e ver até os cachorros procurando a sombra das asas dos aviões para se proteger do sol causticante. Imagina isso! Visitar o mercado do Ver-o-Peso e suas barracas com artesanato, quinquilharias, especiarias, ervas. Peixes desconhecidos e aquele visual do cais com as mais diferentes embarcações, com um forte odor de patchouli invadindo suas narinas. Hospedar-se na casa de pernoite da Varg, que tinha frestas por todo lado. Chuva invadindo os quartos em meia tempestades e o medo de bichos adentrando seu quarto. Eu vivi isso, por isso conto. Isso era Belém. Fazer voos de transporte de carga de cigarros de Belém a Santarém no Eletra paletizado.
Paletizado significa que ele carrega carga, né? Ao invés de passageiros, ou com passageiros. Vendo de cima o serpentear do rio Tapajós, desvendar o preconceito arraigado dos pernambucanos, que trocavam endereço citando o nome dos edifícios em lugares nobres, demonstrando com isso seu nível na sociedade local. Comer sarapatel no restaurante escondidinho, atrás do Hotel Boa Viagem, e se esvair durante o voo de retorno para casa, não é mole. Coma sarapatel para você, sem avisar do que se trata, para você ver como é que seu estômago ou seu intestino vai responder. Experimentar carne de sol e manteiga de garrafa em restaurantes baratos. Percorrer a Casa de Cultura, antiga Casa de Detenção de Recife, e seus típicos artesanatos. Mergulhar à noite no mar quentinho, antes dos arrecifes da Praia de Boa Viagem. Delícia! Transpor os canais de Veneza, da Veneza brasileira, ir até a parte alta da histórica cidade de Olinda, vendo seu casario antigo, não tem preço. Experimentar maravilhada o gosto de tapioca recheada de queijo coalho. Que delícia! A propósito, foi no voo oriundo de Recife, com destino ao Rio de Janeiro, que Gilberto Freire, o grande sociólogo e autor do livro Casagrande e Senzala, teve um mal súbito. Já antenada com feições e reações de passageiros, conseguia identificar quando um deles estava precisando de nosso auxílio. Com presteza, carreguei a garrafa portátil de oxigênio e coloquei a máscara oronasal naquele gigante das palavras. Ora, homem frágil. E fiquei ali enquanto precisaram da minha ajuda. Jantar com a tripulação em quase todos os pernoites e descobrir os casos amorosos, proibidos ou não, claros ou enrustidos. Não tem preço. Aceitar as diferenças culturais e sexuais dos colegas? Uma descoberta, né? Os colegas homoeróticos eram em grande número e o convívio com eles extremamente divertido. Falavam vários idiomas, eram excelentes profissionais, tinham presença de espírito, bom humor constante e cultura geral vasta. Não consegui entender o porquê da discriminação. Hoje, sei que a alegria alheia é coisa que dá inveja e coragem é para poucos, não é verdade? Eram cidadãos cumpridores de todos os deveres, bons amigos, confidentes, cúmplices e companhia ideal para qualquer situação. Mas trabalhar em uma empresa gaúcha de cunho machista era coisa de macho mesmo assumir a homossexualidade. Fazer voos de Boeing 727 entre Belo Horizonte, Pampulha e Rio de Janeiro, rezando para que o comandante Flecha Ligeira, comandante Boliche, não fizesse o percurso entre as duas cidades em tempo recorde, permitindo-nos recolher as bandejas de refeições antes do pouso, era uma correria. Esse voo tinha a duração de 1h20 e o serviço oferecido era composto de drinks e almoço completo. Acredite se quiser, caro leitor. Hospedar-se no Hotel Tambaú, em quartos com saída direta para o mar, através da varanda com rede para descansar, comer em circo, ver claramente as diferenças de biótipo da raça brasileira, ia descobrindo pouco a pouco os diversos tipos de formato de rosto, cabeça e até pescoço dos brasileiros e seus sotaques. Pernoitar em Fortaleza curtindo a Praia do Futuro? As feirinhas de artesanato local, onde comprava camisolas e blusinhas bordadas pelas rendeiras, para que minha mãe as revendesse em Porto Alegre, aumentando sua parca renda mensal? Dar de cara com a pobreza nordestina em pleno Ceará, com as meninas mal saídas das fraldas se vendendo por trocados? Visitar a casa do então famoso pintor Chico da Silva e tomar cafezinho em copo, daquele de geleia, né? Depois de comprar um quadro assinado com um S invertido?
ficar impregnada com o cheiro forte característico do caju, transportado pelos passageiros nos voos pelo Nordeste brasileiro, em cesta de palha verde tramada, invadiu o avião, gente. Na época, os aviões eram dotados de porta-chapéus abertos, ao invés dos bins, caixa, compartimento, fechados que possuem hoje. Eu já expliquei isso antes. O cheiro da fruta espalhava-se pela aeronave numa velocidade espantosa. Ficamos com o cheiro da fruta praticamente suco em forma de gente. Desses voos também guardo lembrança de um ou outro passageiro confundir a toalhinha quente e perfumada, que era um hábito japonês para limpar as mãos, né? E oferecida antes do serviço de refeição, eles confundiam com tapioca e tentavam mordê-la, o que demandava controle sobre o nosso riso para evitar constrangimento do incauto. Assim como em diversas ocasiões ocorrer de oferecermos digestivos, que eram licores e cunhaques, após o serviço de almoço ou jantar, e o passageiro solicitar magnésia bisurada ou um Alka-Seltzer da vida. Mas compreendíamos que pessoas humildes, sem tanto acesso às informações, poderiam reagir de tal forma. Como precisava mandar dinheiro mensalmente para minha mãe, ajudando-a na manutenção da família, fazia economia forçada. Tomava o café da manhã do hotel quase ao findar do horário permitido, pago pela empresa. E jantava em restaurantes sem muitas pretensões, mas sem me sentir menos feliz. A vida que eu estava levando era um sonho, e era importante manter o equilíbrio para não cair em deslumbramento, como acontecia com muitos colegas. Fui morar com 2 colegas em um apartamento na rua Leopoldo Miguel. Minha mudança era feita com mula sem rabo, que era uma carroça melhorada e puxada por um homem. Minha alma cigana se revelava nas minhas mudanças constantes, até hoje. Usar de imaginação para acomodar roupas de calor e frio na pequena mala, já que o saco de uniforme era para uso exclusivo do mesmo, no voo que fazíamos do Rio para Fortaleza, com temperatura elevada, e na volta íamos até Porto Alegre, onde o frio tiritava encarangando o Kengo. Por hoje é só. Amanhã continuaremos com essas experiências. Fique bem, fique em casa.